Nesse episódio, vamos abordar uma notícia internacional da maior relevância, que foram os resultados das eleições colombianas no último final de semana. Então vamos chamar o Marcelo Durães, que vai nos brindar com sua análise da vitória da esquerda na Colômbia no último domingo. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Então tá bom. Obrigado pelo convite. Opa, um prazer, sempre um prazer. Então vamos lá. Para falar dessa eleição, né, na Colômbia no último domingo, né, a vitória da esquerda, é uma vitória, uma eleição cheia de simbologias, né, que a gente vai conversar um pouco aqui agora. Mas a primeira coisa que eu queria exaltar nessa eleição foi o sentimento democrático, né? Eu não sei exatamente como foi a campanha, se houveram muitos conflitos, etc., mas ao encerrar, né, a eleição, ao fechar as urnas, ao resultado ser anunciado, houve por parte dos derrotados, né, o reconhecimento da vitória do Petro, né? Houve inclusive a ligação do atual presidente, Ivan Duque, né, para o Petro, já com um primeiro passo para iniciar a transição de governo. O ex-presidente Álvaro Uribe também reconheceu a derrota nas urnas, o candidato derrotado também reconheceu, todos exaltando o vencedor e colocando a Colômbia acima de tudo, né, na eleição. Então, não tem como a gente não fazer um paralelo aqui no Brasil, né? Para a gente ter uma ideia do grau de loucura que essa polarização está nos levando, nós estamos discutindo o resultado de uma eleição que ainda nem aconteceu. Então, tem que exaltar realmente essa atitude lá da direita da Colômbia, exatamente, muito civilizada. Enfim, como a democracia manda e como eles fizeram. Isso posto, né, eu falei que era uma vitória cheia de simbologias, porque é a primeira vez que a Colômbia vai ser governada pela esquerda, né, pelo Petros. Se a gente voltar um pouquinho no passado, né, o Petros é um ex-guerrilheiro, né, ele esteve na luta armada pelo M19, né, um grupo guerrilheiro da Colômbia, que, por sinal, foi um grupo guerrilheiro que, se não o maior, um dos maiores ataques, né, à Suprema Corte lá da Colômbia, um ataque tenebroso, né, com 101 mortos, 12 deles juízes da Suprema Corte. No entanto, esse M19 foi o primeiro grupo guerrilheiro a depor as armas. O Petro, ele já vem com uma carreira política consolidada, já foi senador, já foi prefeito de Bogotá e agora presidente da Colômbia, né? É um grande desafio, porque foi uma eleição muito dividida, né? Foi ali 50,4 a 49, alguma coisa, então metade da população, enfim, não votou no Petro, né? Então eu creio que o grande desafio dele agora, além de governar para todos, né? Não apenas para sua bolha, ele não pode cair na armadilha de fazer um governo voltado apenas para aqueles que o apoiam, etc. Tem que unir todos, né? Tem que reunir todos, enfim, tem que unificar o país, porque a Colômbia, apesar de estar num bom momento da economia, né, no pós-pandemia, a Colômbia vem crescendo em torno, após a queda, né, na economia durante o primeiro ano da pandemia, ela mostrou crescimento econômico forte, né, tanto em 2021 como em 2022, em torno de 10% em 2021, e já vai em torno de 6% em 2022. Então é uma economia que está se recuperando no pós-pandemia. Então, apesar disso, né, é um grande desafio para a esquerda, né, governar a Colômbia, porque ainda que a economia esteja reagindo, ainda é um país que sofre muito com o seu passado, embaixo de guerrilha, narcotráfico, os paramilitares, que também era um grupo praticamente guerrilheiro também. Então hoje a Colômbia é um país que tem uma população vivendo na pobreza em torno de 40%. Então é um desafio para o novo presidente colocar toda essa, enfim, tentar minimizar um pouco essa situação de pobreza na Colômbia. É um país que está se modernizando já há algum tempo, né? Houve uma grande entrada de capitais, principalmente em coisa de 5, 6 anos atrás, houve uma grande entrada de capitais, principalmente dos vizinhos venezuelanos, né? Que estavam fugindo
do seu próprio país, né, vendendo seus ativos lá e tentando levar o seu dinheiro para outro lugar. A Colômbia recebeu muito desses capitais. Os governos de direita, eles tiveram os últimos, né, não vamos lá para trás, mas vamos dizer assim, os últimos três governos, né, desde Álvaro Uribe, depois o Santos e agora Ivan Duque, por último. Eles tiveram uma contribuição importante, né, vamos chamar dessa nova realidade da Colômbia. Houve começando com o presidente Uribe, que houve uma grande batalha contra a guerrilha, que enfraqueceu muito a guerrilha. Depois veio o Juan Manuel Santos, que começou a fazer uma série de concessões e conseguiu o acordo com as Farc, eles depuseram as armas, né? Então agora a Colômbia tem esse seu caminho um pouco mais facilitado para seguir no crescimento econômico. Destacar também nessa vitória lá da esquerda, pela primeira vez uma mulher negra foi eleita vice-presidente da Colômbia, né? Essa questão de ser uma mulher negra, ela é simbólica, talvez não seja tão simbólica para a Colômbia, mas sim para a região, né? Para o mundo, né? Ela tem uma origem bastante humilde, ela foi uma empregada doméstica, se formou advogada e hoje é vice-presidente eleita da Colômbia, né? Eu digo que talvez não seja uma simbologia muito grande para a Colômbia, porque a população da Colômbia negra mesmo, em torno de 4% da população total do país. Mas não deixa de ser um marco, né, histórico. Então, é uma eleição cheia de simbolismo. É a primeira vez à esquerda, um ex-guerrilheiro, uma mulher negra como vice. Então, tá aí o desafio para o presidente eleito, para o seu gabinete, né, que for formado. Eu espero que ele vá para o caminho de alinhar as suas ideias, as suas ações em prol do povo colombiano, em prol daqueles que mais necessitam. Sempre fica um receio, né, quando há uma vitória assim em um dos países da América Latina, que o presidente eleito busque um alinhamento automático com outras forças supostamente da mesma vertente, né? Uma aproximação muito estreita vamos dizer, com a Venezuela do Maduro, com a Bolívia, enfim. Não que isso seja... Ele deve caminhar para o multilateralismo, né? Exato. Como se espera, né? A Venezuela, por ser um país vizinho, né, fronteiriço, não é um país para ser abandonado, evidentemente. A Venezuela tem as suas riquezas, principalmente o petróleo. Então, a busca de um alinhamento com a Venezuela no campo econômico, no campo diplomático, no campo da cooperação multilateral é inevitável e seria muito positivo, né, para a Colômbia, para a Venezuela. Então, que se evite um alinhamento apenas ideológico, apenas de confrontação, etc. Não dá resultado, né? Normalmente não. Marcelo, na sua opinião, qual foi o principal motivo que a direita perdeu essa eleição, na sua opinião? Olha, eu creio que, assim, a gente não pode falar em desgaste natural, né, porque é a primeira vez, né, que a esquerda vai governar a Colômbia, mas tem um quê de desgaste natural, evidentemente, né, quando é o que a gente talvez veja agora no estado de São Paulo, né, que vem sendo governado por uma vertente há 20 e tantos anos, né, talvez agora haja uma mudança. Então realmente é um desgaste, há uma busca, né, por algo novo, quando a população deseja. É saudável, né, essa mudança também, né? A transição sempre é saudável, exatamente. E também, eu acho que também pesa bastante a conta do pós-pandemia, né? O governo da direita passou pelo período pós-pandemia. Todos os governos cometeram erros, cometeram acertos. Eu não sei que nível foi os acertos e os erros lá do governo colombiano, mas certamente passou por aperto, né? Essa conta política chegou. Né? E agora o resultado é soberano, né? A esquerda, através do Petros, vai governar a Colômbia nos próximos... Eu não sei bem se são 4 ou 5 anos na Colômbia, eu sei que não tem reeleição. Não tem reeleição, quer dizer, verdade. Não tem reeleição, né?
Então é isso, vamos torcer aí pelo nosso vizinho, nossos amigos e irmãos da Colômbia, esperamos o melhor. E o fato que você destacou no início, né, da transição democrática, civilizada, né, como se deve ser, como realmente deve ser uma transição, foi bastante elogiável, né, e muito importante para o processo democrático como um todo, não só da América Latina, como exemplo, né, para os demais que estão aí por vir, né? Perfeito, como exemplo, né? É isso que se espera, né? Nós chegamos a um ponto onde uma transição democrática após uma eleição passa a ser um fato. Sim. Né? Isso que a gente espera que fosse uma coisa que não seria discutível, né? Mas como eu frisei no começo do nossa conversa aqui, certo. Hoje aqui no Brasil nós estamos discutindo o resultado de uma eleição que ainda não aconteceu, né? Já existe uma fraude contratada para essa eleição. Parece que também você já sabe que perdeu, sei lá, alguma coisa assim, né? Sim. Parece e também não vamos esquecer o que aconteceu. E também não vamos esquecer o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Algo completamente sem precedentes, né? Uma história invasão... do exemplo, né? Exatamente, uma invasão do Capitólio, né? Pois é. Com mortos, né? Com gente morta nessa invasão. E agora se está investigando e se está descobrindo a atuação do ex-presidente Trump nos bastidores, né? Para reverter o resultado da eleição. Então, quer dizer, o exemplo que deveria vir, né, de cima realmente veio de uma forma bastante conturbada. Algo sem precedentes, né? Isso não existe. Por mais história, que... então você imagina uma democracia como os Estados Unidos ter o seu Congresso lá invadido por pessoas e na passagem do cargo o presidente que sai não compareceu à cerimônia. Compareceu o vice-presidente claramente constrangido, mas esteve lá, né? Colocou o rosto dele na passagem do poder. Foi uma coisa lamentável a passagem do Donald Trump pela presidência dos Estados Unidos, do primeiro dia ao último dia. E nós aqui na América do Sul, até hoje. E nós aqui na América do Sul não absorvemos essa lição, né? E estão fazendo exatamente o contrário, né? Então, na verdade nós absorvemos a lição, na né? Argentina, aconteceu no Chile, aconteceu nós absorvemos a lição dos Estados Unidos. Claro que teve todo um tumulto antes, mas na hora de reconhecer, não teve dúvida, né? Nós absorvemos, mas um mau exemplo, né? Infelizmente. Vamos torcer aí para que isso seja só uma cortina de fumaça aí, uma você fala brasileiro, atabalhoada, né? Exatamente, nós brasileiros. Tá. Vamos torcer para que seja só uma cortina de fumaça aí, uma tentativa abobalhada aí de intimidação, né? Perfeito, muito boa análise. Agradeço muito aí a sua cooperação mais uma vez. Espero que a sua agenda esteja mais ajustada aí para a gente falar outras vezes. Não, toda vez que possível eu vou me sentir muito feliz em falar nesse espaço aqui. Que bom, maravilha, Marcelo. Então, mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, para esse tema, acho que agora é só esperar o desenrolar do Vamos aguardar e certamente vamos comentar isso aqui. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, até. Tchau. Nesse momento em que estamos todos impactados com a tragédia da morte de Dom e Bruno, vamos verificar pontualmente quais soluções poderiam e deveriam ser implementadas para conciliar o desenvolvimento econômico versus a preservação da maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Antes, vamos fazer uma pergunta. Por que Amazonas? Entre 1540 e 1542,
Francisco de Orellana desceu o rio Amazonas em toda a sua extensão, a partir dos Andes. Na época, o rio tinha vários nomes dados pelos indígenas: Paranaçu, Rio de la Canela, Rio de la Mar, Rio Grande de la Mar Dulce e Rio Maranhão. Mas diz a tradição que Orellana teria encontrado ao longo do percurso do rio possíveis guerreiras indígenas e teria relacionado essas guerreiras às Amazonas, tribo de mulheres guerreiras da mitologia grega. A partir daí, o rio seria chamado Rio das Amazonas, hoje Rio Amazonas. E a partir daí, derivou-se para a região o termo Amazônia. Agora vamos conhecer um pouco sobre a floresta amazônica. Neste gráfico, vemos a porcentagem da Amazônia presente em cada país. Observamos que o Brasil conta com 60% de toda a Amazônia internacional, seguido pelo Peru, com 11%, Colômbia, Bolívia e Venezuela, com praticamente 7% cada, e os demais 8%, divididos entre Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Equador. Agora vamos ver o percentual do país que é Amazônia. Vejam que quase a metade de todo o território brasileiro é a Amazônia. Vejam também que 61% do Peru é Amazônia. Metade da Venezuela é Amazônia. Bolívia, Colômbia e Equador com mais de 40%. E as Guianas, Suriname, com mais de 90%. Temos que assinalar, sem dúvida nenhuma, que a Amazônia é extremamente importante para a sobrevivência da humanidade. Principalmente pela estabilidade do clima e das chuvas. Vamos agora então ver alguns números. São 7 milhões de quilômetros quadrados. Nela vivem mais de 40 mil espécies de plantas, 400 espécies de mamíferos, 1.300 espécies de pássaros, mais de 3 mil espécies de peixes. Concentra 1/5 da água doce do mundo. No Brasil, acolhe mais de 180 etnias de povos indígenas e cerca de 14 milhões de famílias urbanas e rurais. Cerca de 20% da floresta já desapareceu e o ritmo cresceu de forma alucinada de 2014 a 2019. A principal origem do desmatamento na Amazônia, ela é econômica. Desde sempre, os governos brasileiros utilizaram a floresta como área de exploração intensiva dos recursos naturais. Só depois da Constituição de 1988 tivemos a conscientização de buscar o desenvolvimento econômico tradicional, aliados a ações de conservação, criação de reservas indígenas, reflorestamento e atividades sustentáveis. No entanto, os desmatamentos em favor do agronegócio, mineração e os investimentos em infraestruturas necessários para torná-los viáveis ainda são os grandes responsáveis pela degradação da Amazônia. E o pior, com pouco efeito prático e econômico para as populações que vivem na região. Agora vamos ver quais são as diretrizes previstas no PAS, Programa Amazônia Sustentável, que acreditamos que, uma vez implantada, encaminhariam a solução para o grande desafio: desenvolvimento-preservação. 1. Valorizar a diversidade sociocultural e ambiental da Amazônia. 2. Ampliar a presença do Estado na Amazônia para garantir maior governabilidade sobre processos de ocupação territorial e de uso dos recursos naturais, e maior capacidade de orientação dos processos de transformação socioprodutiva. 3. Promover a cooperação e gestão compartilhada de políticas públicas entre as 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. 4. Ampliar a infraestrutura regional
energia, armazenamento, transformação, transportes e comunicação e de prestação de serviços essenciais à qualidade de vida de seus habitantes, saneamento básico, destinação de resíduos sólidos, saúde, educação e segurança pública. 5. Assegurar os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, condição para a reprodução social e a integridade cultural das populações ribeirinhas, extrativistas, povos indígenas, quilombolas, entre outros. 6. Combater o desmatamento ilegal associado à transformação da estrutura produtiva regional, coibindo a replicação do padrão extensivo de uso do solo das atividades agropecuárias. 7. Promover a utilização de áreas já desmatadas com o aumento da produtividade e recuperação florestal e produtiva das áreas degradadas, conjuntamente com o fomento ao uso múltiplo das florestas em bases sustentáveis, a partir da aplicação dos conhecimentos técnicos científicos e a capacitação de atores locais. 8. Promover a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico para o desenvolvimento sustentável da região. 9. Promover o desenvolvimento da região com equidade e atenção às questões de gênero, geração, raça e etnia. 10. Fomentar o diálogo, a negociação e a formação de consensos entre órgãos governamentais, organizações da sociedade civil e setores empresariais, em contextos democráticos de formulação e gestão de políticas públicas. 11. Fortalecer e empoderar a sociedade civil para que o avanço da presença do Estado na região aconteça em sinergia com o seu engajamento. Para concluir, além de tomarmos consciência que é dessa floresta que depende o futuro da humanidade, olhamos para um programa como esse e compreendemos que é nossa tarefa fazê-lo cumprir. E esse era o trabalho incansável de Dom e Bruno, aos quais dedicamos esse videocast. Obrigado e até a próxima. Tchau.